principalmente los exames de vínculo de parentesco, onde se contesta, onde se prova que este bezerro, o ternero, é filho da vaca e do toro que o criador ha indicado à associação. É um programa do Ministério da Agricultura e que repassa a responsabilidade às associações e nós outros também somos habilitados pelo Ministério para poder prestar este serviço. Douglas é coordenador do laboratório de Genial Diagnósticos e vai falar com vocês um pouco sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Então vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas, então sou coordenador e pesquisador da Genial Diagnósticos e vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso processo aqui de extração de DNA e vínculo de parentesco e beta-caseína, tá bom? Então o processo ele inicia aqui na parte de recepção dessas amostras e triagem dessas amostras. O que seria então? A gente recebe a amostra de pelo, sangue ou sêmen, né? Realizamos todo o processo de cadastro dessas amostras, contato com o cliente, identificação das informações e essas informações contidas num formulário específico, né, disponibilizados por nós, é passado para o nosso sistema. Esse sistema é um sistema do qual nós desenvolvemos para atender a nossa demanda. Então ele é constantemente atualizado, modificado para melhor atender e resolver as coisas. Vou pegar aqui isso como exemplo. Isso. Aqui tem como exemplo o envelope de papel. Isso é extremamente importante para a qualidade dessas amostras. Então coletar pelo, colocar no envelope de papel garante a biologia molecular ali do pelo, principalmente a qualidade. Isso. E aqui tem um formulário específico, né, das informações que o cliente precisa preencher e as informações dos animais para a gente conseguir transcrever essas informações para o nosso sistema, tá? Feito tudo isso, essas amostras vão receber um número, então cada amostra tem um número específico, porque nós vamos ser imparciais com o processo até o final. Porque a Genial Diagnóstico ela é acreditada pela ISO 17025 e também pela Sociedade Internacional de Genética Animal. Então nós somos ranking 1 nessa Sociedade Internacional de Genética Animal, tá? Então aí todo o processo ele é extremamente cuidadoso, né? Tem todo anotado, tudo específico para poder garantir a qualidade dos processos, certo? Então a partir daí a gente passa o processo de extração de DNA. Só uma coisa importante é a firma de quem é coletado, porque é todo rastreado. E este é responsável que diz acá, indica em formulário, a identificação da amostra e nós outros acreditamos. Exatamente. Podemos continuar? Que isso? Sem problema. Microfone, eu acho. Aqui nós realizamos então um processo de extração. O que seria então? As meninas, como vocês podem ver, elas vão pegar o envelope, retirar as amostras, selecionar os melhores bulbos. Então elas pegam as amostras. Você pode observar o que a Natália está fazendo nesse momento. Ela vai pegar a amostra, selecionar os melhores bulbos. Feita essa seleção, ela vai cortar no local específico. Então a gente tem um croquis, do lado dela vocês podem observar, tem um papel, uma folha A4, contendo um croquis. Esse croquis é o espelhamento da plaquinha de 96 postos. Então ela vai cortar no local específico. O croquis, deixa eu pegar ele aqui para vocês. Este croquis é o que contém então as amostras. Então cada número é uma amostra específica. Então ela vai olhar
conferir o envelope, pegar o envelope, selecionar os melhores bulbos e cortar no local específico de acordo com o croquis, certo? Então ela faz isso com todas... Abrir um instante só a janela. Pode só sim. para podermos ter imagens mais... Pode sim. Então é feito todo esse processo, amostra por amostra. ¿De qué parte recolectan el pelo? ¿De qué parte del cuerpo? Do rabo, da caudal, via caudal. E às vezes o cliente fala, não temos, o animal não tem a vassourinha da cauda. A gente orienta para retirar de locais onde tem bulbo mais espesso. Tipo, às vezes algum cílio, às vezes o pelo da orelha, para a gente tentar extrair o material genético através do bulbo dessas regiões, tá? Então, se retira de qualquer parte do corpo. Não. É específico. O caudal é o mais ideal devido à facilidade de manuseio e envio dessas amostras. Aí feito todo esse processo de corte, a gente iremos colocar nossos reagentes, soluções específicas para poder extrair esse DNA. Então a gente vai extrair esse DNA com meios de soluções, né? A gente utiliza uma proteína chamada proteinase K, então ela tem uma temperatura ótima para poder trabalhar ali nas amostras, extrair o DNA a 63 graus Celsius. Então essa plaquinha vai ficar aí a 63 graus Celsius durante aproximadamente 3 horas para extrairmos o DNA. Os envelopes, qualquer envelope de papel pode ser feito. Quando ele vem naquele ali é de coleta técnica, né? Um técnico da associação foi lá e fez a coleta. Então ela seleciona os melhores bulbos. E vai cortar no local específico desta amostra. Geralmente 2 bulbos é suficiente. Isso vai depender da espessura do bulbo, mas geralmente 2 são suficientes para a extração de DNA. Certo? Vamos. Obrigado, viu, Natália? Vamos seguir o processo? Pode vir comigo, por favor. Essa sala é uma sala para poder preparo de soluções. Então, todas as reagentes e soluções são preparados aqui. Ali tem uma capela de fluxo para ter o maior local asséptico e evitar o máximo de contaminação, para a gente não ter nenhum tipo de contaminação. Aí, a partir daqui, a gente distribui para os demais laboratórios. Correto? Vou abrir para ficar mais fácil de ver. Aqui nós realizamos o ensaio de beta-caseína, né? Beta-caseína 2 é uma proteína do leite, ela é uma proteína extremamente importante, porque tem vários relatos de pessoas que têm um desconforto gastrointestinal e conseguem adquirir o leite A2A2. O que seria? Ao longo dos anos, né, milhares de anos, teve a mutação desse alelo A1. Esse alelo A1, ele forma um conjunto chama beta-gasomorfina, que chama BCM7. Essa beta-gasomorfina foi uma mutação, né, na sequência de 67 aminoácidos. Na região 62 tem uma troca do histidina para prolina. Então essa troca gerou esse BCM7. Então existem vários estudos demonstrando que esse BCM7 ele vai causar um dano gastrointestinal, influenciando a mucosa ali do intestino. Então, às vezes, pessoas que têm um certo desconforto ao adquirir leite, conseguem tomar leite A2A2 e não vai ter nenhum tipo de desconforto. Nosotros estuvimos en una finca de leche y nos dijeron que tenían leche A2A2, pero que no tenían un precio, que no la pagaban, que la pagaban igual que la normal, entonces que la entregaban toda junta. Exatamente. Hoje, algumas empresas que selecionam têm um valor agregado, é mais caro. Só que a dificuldade que ele encontra é centros de distribuições específicos só para 2A2, mas tem um valor bem agregado. Geralmente é umas 3 vezes a mais, aqui no Brasil 3 vezes a mais o valor do convencional. O A2A2 é bem mais caro, tá? E aí a gente consegue então selecionar esses animais
por meio do PCR que a gente utiliza. Então, o cliente pode mandar amostra de pelo, fazer vínculo de parentesco e beta-caseína. Aí chega aqui, a gente faz a separação e faz os 2 ensaios. Vocês podem observar ali, naquele computador, ali deixamos ali para mostrar para vocês, um exemplo de um animal. Aquele animal é um animal heterozigoto, A1, A2. Como que a gente faz? Nós marcamos, ele forma 2 curvas sigmoides, então nós marcamos em azul o alelo A1 e em A2 o alelo verde. Então aí, dependendo como aparece ali, a gente sabe se o animal é um A1, A1, A2 ou A2, A2. Então a gente faz essa seleção também desse animal. Isso vai selecionar o rebanho, né, e vai selecionar também um valor nutricional nos produtos e subprodutos provenientes do leite. Então hoje tem crescido muito essa demanda do beta-caseína A2, devido a esse ser mais digestível, né? Tem um valor nutricional melhor do que o leite misturado com A1 aí, que tem ao longo dos anos. As raças zebuínas são as raças que menos têm prevalência de alelo A1, né? As raças britânicas que têm maior prevalência. Então, assim, aproximadamente 3% só das raças zebuínas possuem ainda essa mutação de alelo A1, enquanto acho que 45% das raças britânicas já possuem alelo A1. Então, por isso que é importante selecionar geneticamente para esse marcador para poder garantir a qualidade. Certo? Podemos continuar? Após então a extração de DNA, né, nós fazemos então o ensaio de vínculo de parentesco aqui nessa sala. Então o material DNA vem para nós, a gente amplifica esse DNA, ou seja, produzimos milhares e milhares de cópias para a gente conseguir fazer análise no sequenciador. Então o sequenciador é um equipamento do qual vai incidir um laser. Os alelos, os primers que a gente chama, eles são marcados com cores diferentes, azul, verde, vermelho, amarelo, para a gente conseguir fazer a análise no equipamento. Então, amplificou o DNA, colocamos no equipamento para fazer a leitura desse DNA. Então, eles vão produzir picos específicos, do qual os meninos estão fazendo lá agora. Eles estão analisando esses picos, que são os alelos, né? Você pode observar, hein? Então eles estão fazendo essa análise individualmente. Então cada amostra eles vão fazer essa análise visual, identificando pico por pico, alelo por alelo, para ver se está tudo certo com esses marcadores ou se precisa fazer algum ajuste caso o equipamento não tenha feito a leitura, certo? Feito toda essa análise e identificação dos marcadores, a gente vai fazer um processo chamado validação, ou seja, verificar se aquela amostra estava viável e tem a quantidade de marcadores suficiente. Então, identificou, o animal tem todos os marcadores para vínculo de parentesco. Ele passa para a última etapa, que seria fazer o laudo final. A gente comparar o perfil, né, os alelos do produto, que seria o filho, com o touro e a matriz. Então a gente faz essa comparação e vê, o produto tem que herdar um alelo proveniente do touro e o outro alelo proveniente da matriz. Então nós utilizamos atualmente, é o laboratório que tem a quantidade maior de marcadores, né? Utilizamos 21 marcadores. O Ministério da Agricultura do Brasil é obrigatório a gente ter no mínimo 12 marcadores. E nós utilizamos um boom de 21 para entregar uma qualidade melhor para os nossos clientes. Então fazemos todo esse processo, né, desde o início até o fim, para a gente entregar esse laudo para o cliente, que vai ser enviado para os nossos clientes, a associação e o Ministério da Agricultura, certo? Então o processo de DNA seria esse, pegar a amostra, extrair o DNA, fazer beta-caseína ou vínculo de parentesco, certo?
Esta ala de cá é a parte celular. O que nós produzimos aqui? Então, nós produzimos a parte dos embriões, principalmente os embriões in vitro, ou seja, a FIV. A gente, por exemplo, exporta embrião para o Canadá, e para o Canadá só em vivo. Daí é aquele processo antigo que a gente superovula as vacas e retira os embriões depois de 7 dias do útero das vacas. Exportamos para o Equador também, né, em vivo, né? A maioria de usos exportou esse material com muito bom resultado. Sim. No em vivo é mais um embrião com maior vitalidade e por isso sobrevive melhor no processo de congelação. Bom, então esse processo em vivo é feito na finca, lá na área sanitária livre onde estão as doadoras. Acá vamos mostrar então a fecundação in vitro. Isto, os veterinários parceiros, que não temos hoje uma equipe de campo, vamos ter novamente, já tivemos. Vão lá às fincas de clientes, aspiram os ovocitos, os oocytes, e esses vêm então em estufas específicas transportados até o laboratório. Aqui nós completamos a maturação dele. Depois de 22, 24 horas nesse processo, fecundamos com o sêmen desejado e 18, 20 horas de fecundação, mudamos os meios novamente e daí vão para uns meios de cultivo. Então, no primeiro, sacamos os ovocitos do folículo. Então, este meio de maturação é um meio muito similar ao ambiente folicular. No meio de fecundação, é um meio ambiente de tuba, de oviduto, onde ocorre a fecundação naturalmente, em vivo. E o sistema de cultivo se assemelha ao ambiente uterino. E isto tentamos copiar o que a natureza faz com perfeição, mas estamos evoluindo, isto que importa. Então vou mostrar aqui rapidamente, aqui estamos trabalhando. Com este embrião, uma vez 7 dias depois da fecundação, ele vai ser ou transportado ou transferido para as vacas receptoras, ou seja, as barrigas de aluguel, ou então congelados. No caso da exportação, obviamente, são congelados. E dentro do congelamento, temos lá a opção de DT, Direct Transfer, que os resultados variam um pouco mais e são menos eficientes, vamos botar assim, em torno de 30%. Muito bom resultado. Bueno, para DT é bueno, porque isso implica em não ter uma estrutura maior de laboratório no descongelamento. O outro processo, que é a vitrificação, que tem mais eficiência, pero tem que ter um técnico e um laboratório para descongelar. Então, o que nós outros percebemos nesse processo? Que muitas vezes o país que importa carece desse serviço técnico. E isso é uma coisa que estamos trabalhando para monitorarmos, não somente exportar o embrião, mas também ajudar este cliente a organizar a finca e ter a estrutura mínima para ter bons resultados. Isto é um desafio que vamos trabalhar muito no próximo ano. É bom o senhor falar para eles, doutor. Rápido. Doutor, é bom você falar que o processo de descongelamento do DT é bem parecido com o sêmen. Sim, por isso que isso facilita. A aplicação. Retira a ampulheta do 5 minutos no ar, 25 em banho-maria, monta no ovulador e em 3 minutos na ponta do corno uterino. Essa é a parte importante. Não, estão trabalhando. Eu queria mostrar rapidamente, e peço desculpa, porque isso aqui tinha um projeto que o telhado era mais baixo, então não refletia. Agora, pode mirar cá. Estão justamente os ovócitos quando vêm, então nós fazemos lá todo o processo nessas câmaras, nessas estufas, nessas incubadoras, aonde simulamos, então, por um lado, o ambiente
de novo, o mesmo ambiente que você vai encontrar no folículo, no viduto ou no útero. E os meios seguem também essa sequência. 24 horas de maturação do vosto, 18 a 20 de fecundação, 7 dias de cultivo. Se um dia antes do 7º dia, nós fazemos uma previsão de quantos embriões teremos amanhã, por exemplo. E isto, falamos com o cliente e ele disse, bom, me manda 100 a fresco e congela o restante. Ou, de novo, para exportação, congelamos tudo. Y si el cliente le pide 100 embriones, ¿cuántas receptoras tiene? Depende da época de ano. Agora temos em torno de 70% de aproveitamento. E na época de chuva, temos 80%. Quero fazer um ressalto. Está ok? Podemos... Só uma coisa para ele, André. Imagina que se você trabalhar com direct transfer, que é a opção melhor para exportação, você controla quanto cio você precisa ter. Porque você vai descongelar Perfeito. e transferir só nos animais que estão aptos a receber esse embrião. Então você programa seu trabalho como se fosse seminar. Exatamente. O embrião já está no botijão. Você só vai descongelar Depois o que que avaliar. estiver apto. Depois que avaliar essa receptora. Então Ok? faça essa... E isso é extremamente importante. Ahorita vimos esse trabalho em Equador comparado a um trabalho em Guatemala. Quando é criterioso, o resultado é muito diferente. O Dr. Rodolfo está dizendo aqui, para a transferência desse material genético, precisa ter um trabalho muito focado em las receptoras, que estejam muito buenas, muito aptas para receber esta, porque o custo operacional de Já embriões está feito. justifica quando o resultado seja bom. Barateia bastante, Exato. compreendes? Muito importante é ter uma equipe especializada, porque não adianta investir em la genética e não ter um bom profissional a campo. Isso é fundamental, E especial. e dentro desta ideia, quando hablo dessas metas para o próximo ano, são diagnósticos que aprendemos com as primeiras experiências. Queremos intensificar a opção de oferecermos técnicos que nós outros conhecemos muito bem para ir e ajudar nos primeiros trabalhos, mas também receber técnicos desses países para treinar aqui. Teremos um plano específico de treinamento e de capacitação. Tivemos uma reunião com a Genial de Genética, mais parceiro produtor embrionário, para que fazemos esta equipe a campo. Tanto pode um país que queira importar bastante, manda o profissional cá, Genial, para treinamento, como o Genial possa estar mandando um técnico treinado a fazer o trabalho final nas receptoras. Isso é muito importante, ter esse laço para que dê bom resultado. E uma coisa importante para que o semi-sexado, que na produção em vivo é complexo, os resultados não são tão bons. Aqui, se podemos, como nós trabalhamos com muito material, com muitos ovocitos, o semi-sexado passa a ser uma grande opção. Então, se seu projeto é de carne, macho, se é de fêmea, leite, se é de leite, fêmea, não que corte não precise de fêmeas também, né? Mas como tem sempre esta opção. Más baja la cantidad de hembras. Na verdade, o que o Dr. Rodolfo tentou informar é que o sêmen convencional ele gera mais embriões, a possibilidade de mais produção. Visto? Então seria interessante, que é um sêmen sexado, a produção embrionária cai um pouquinho. Na produção, não em resultado. Não, somente acá. Solamente acá. produção. Então, se tienes uma raça que queira multiplicar muito, convencional é a melhor opção. Exato. Quando necessita os dois sexos. Só digo que o semi-sexado se consolidou com esta tecnologia. Então, nós dissemos que é uma caixa de ferramentas tecnológicas e que sacas o que necessita, conforme os objetivos de cada projeto de melhoramento que cada cliente tem. O bio decentral é importante.
Panamá, tive boa lembrança, acidentou, e tive que sacrificá-lo, fazendo uma eutanásia. Todo o material genético para fazer clone está ali, Aqui. já armazenado com o genial. Caso amanhã queira produzi-lo novamente, peço para que o Dr. Rodolfo me multiplique este produto. Isso é muito importante, é uma tecnologia muito avançada, muito competente e muito confiável. ¿Y ya han producido algún clon? Mais de 700. Mais Ah, de 700. Vamos ver um pouco. Y, Bueno. y la calidad Repete a performance do doador. Às vezes é um pouquinho melhor. E às vezes um pouquinho melhor, yeah. Ontem recebi um elogio. Digo, bueno, vamos gravar então. Que o clone é melhor que a doadora, Agora, desculpe que hablo portunhola cá. Entendem perfeito. Bueno, então vamos falar um pouco de clonagem. O primeiro, são dois processos acá, dois serviços. Um é o banco genético. O que significa? É preservação de variabilidade genética. Tudo que é distinto dentro do seu projeto, mas que que teve uma participação importante, deve ser preservado. Porque nós sabemos, é como um banco, tem uma reserva. Então, nem todas as células os animais que isolamos, as células, a gente faz os clones. Inicialmente guarda-se. Depois, que nem disse, vai ir, se há necessidade, regenera-se. E como se regenera? Fazendo a clonagem. Então, nesse processo, nós vamos lá na fazenda, removemos pequenas biópsias, 3 ou 4 biópsias de mais ou menos 1 centímetro, de 0,8 a 1 centímetro. Essas biópsias transportamos para o laboratório e delas isolamos milhões de células. E cultivamos, e congelamos. E estes se quedam, então, nos botijões, nunca todas num só, para se der um problema, temos preservado. E quando se decide fazer o clone, sacamos, descongelamos e começamos o processo, então, de clonagem propriamente dita. Ou seja, um serviço é preservar, o outro, entregar o clone, regenerar. Simples, porque vem as biópsias de campo, fazendo uma limpeza, e desta biópsia, desculpa, aqui está a vaca que vamos sacar as biópsias, pedacito assim. Desta biópsia nós colocamos nessas culturas e isolamos as células, os fibroblastos, são células que se quedam abaixo da pele. E de um lado, então, temos acá a célula doadora do núcleo. Para estas células, para efetivar o clone, necessitamos ovócitos de outra vaca, que sempre procuramos coletar esses ovócitos das vacas de mesma raça, dentro do possível. Aqui sacamos o núcleo desses ovócitos e metemos essa célula. E como faz isso? Já vamos ver, estão fazendo ahorita. Então, retiramos o núcleo do ócito e colocamos essa célula da vaca que estamos clonando no espaço perivitelíneo. E com este estímulo elétrico, aqui está o ovócito sem núcleo, a célula da vaca doadora, e dentro desse estímulo, por um choque elétrico, por eletrofusão, conseguimos reconstruir esse embrião. 7 dias depois, transferimos para vacas receptoras e conseguimos, então, depois de 9 meses, o nascimento dos clones. Então, literalmente, reconstruímos novamente um embrião e 100% genoma desta vaca que está interessada, mas este touro também. Eu falo muito em vaca porque 90% do que clonamos são vacas. Touro produz muito, mas nós temos já muitos exemplos de touros que repetiram a performance do doador, tanto na pista
como na produção e geração de bezerros. Tá bem? Vamos ver agora aqui. Ah, tu não viu? Quero, mas eu já combinei com ele. Agora vocês vão ver então, acá podem se aproximar, um microscópio tirando lá, enucleando, removendo a célula do ovosto. O outro colocando a célula e um terceiro fazendo a eletrofusão. Então é realmente uma linha de montagem. Se aproximem, senão não vai ser possível ver. Mira, é um reflexo terrível. Vocês têm que aproximar. Mira que tem dois. Rodrigo está a enuclear, remover o núcleo do ovosto. Larissa está vendo em monitor o processo de sacar. O monitor acá, são monitor. Veja o monitor, o tamanho do ovosto. Vai estar. Estão se. Olha lá. Tá dando para ver uma tela escura. Esta é a outra câmera. Lá no fundo dá para focar. Ó. O primeiro, fixa o ovosto, entra com a pipeta, remove o núcleo. Então eu tenho um ovosto sem núcleo, maturado. Em vez de ser fecundado ahorita, vamos colocar a célula da vaca ou do touro que estamos clonando, que é no segundo microscópio. E em terceiro, está bem acá no canto, é o eletrofusor, que lá, daqui uma hora no máximo vão fusionar. Este choque elétrico que damos, a membrana celular do ovosto e a célula abre poros e se fundem. Por um mecanismo biológico que, quando tem um defeito, se ativa um mecanismo de recuperação e esse mecanismo de recuperação traz a nova célula para dentro. Então nós não microinjetamos somente o núcleo da célula do animal doador, e sim a célula inteira. Então fazemos uma clonagem nuclear e também algumas mitocôndrias vão junto, mas isso não há problema nenhum para... Hoje, Genial produz todos os seus meios. Tudo que penses para fecundação in vitro, para isolamento celular, para banco genético, para clonagem, nós produzimos. Que é uma segurança. No início comprávamos, pero de repente ninguém explica, o resultado caía e ninguém explicava nada. Então é um custo adicional, mas uma segurança muito maior. E acá, como disse Douglas, na parte dos diagnósticos, a ISO 17025. Na parte celular, boas práticas de laboratório. São tudo regras internacionais e que o Ministério faz auditorias periódicas. Então, não é simplesmente ter um reagente de fonte segura. Temos que rastrear a fonte que nos vende. Então, é Sigma, Thermo, Fisher, né, todas essas grandes de química. Quis na área de suporte, porque para entrar imagina, este óxido que viram grande, é 300 vezes de aumento. E acá preparamos as micropipetas para entrar e sacar o núcleo e botar a outra célula. E nesses equipamentos. Então, um dia de trabalho, um dia de preparo, mais ou menos. Porque tem que ter boas ferramentas. Imagina, uma ponta de pipeta de 20 micras. E bem feita, para não romper o ovocito ou a célula no momento que põe lá. Então, esse é um processo. E agora vão ver as vacas e vão ver os clones. Ok?
Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos à disposição. Bom dia, essa área que estamos é o nosso quarentenário. Aqui é o local de chegada das doadoras para produção e exportação de embrião. Essa área é uma área de isolamento, em que a gente recebe as doadoras da propriedade de origem, vem do cliente para cá. Elas ficam aqui cerca de 30 dias e ficam para fazer avaliação ginecológica, estado físico e avaliação sanitária. Todos os exames são coletados aqui e enviados para o Instituto Biológico, que é o laboratório autorizado pelo nosso ministério, pelo MAPA. E a gente segue as regras de todos os protocolos sanitários de diversos países. A Geneal tem um protocolo único da empresa que abrange um número bem grande de países, em que, como a gente trabalha com quarentenário e área sanitária livre, a gente tem que garantir que todos os animais estão saudáveis, livres de qualquer enfermidade. Então, todo animal que entra passa pela bateria de exames e é habilitado para diversos países. Aqui ao fundo tem algumas doadoras guzerás que chegaram recentemente e estão esperando resultados dos exames para poder serem encaminhadas para a área sanitária livre. Aqui é somente uma área de isolamento e período de espera até os resultados dos exames e a avaliação dos animais. Liberados, são encaminhados para a nossa área sanitária livre, onde começam toda a produção de embriões e ficam permanentemente, até completar a quantidade de embriões desejada. A paternidade desse clone. E depois, com 4 meses, quando a gente já se organiza para entregar para o cliente com 5 meses, é feito uma nova coleta de DNA para comprovar, enfim, que realmente é a bezerra que desde o processo de produção de embrião até transferência na receptora, até o nascimento, está comprovado. E esse DNA, a gente tem tido aí um sucesso 100% de comprovação, ou seja, o que nós estamos fazendo desde lá do laboratório até a entrega da bezerra ao cliente, é 100% garantido que o cliente está levando realmente o clone da vaca que ele clonou. Eu acredito que é isso e, enfim, aqui a gente também maneja muita parte de nutrição. Essas bezerras são submetidas a uma nutrição muito rigorosa desde o primeiro dia de vida, em que tem a colostragem, que é muito importante, que vai garantir a sanidade dessas bezerras nos primeiros dias. Depois a gente começa com concentrado, o leite da vaca é natural que a gente dá, o leite da própria vaca. Enfim, então essas bezerras têm um desempenho também muito bom. E a parte de nutrição das receptoras, a gente também segue um manejo de pastagens que é muito importante para garantir uma pastagem de boa qualidade, uma mineralização adequada para essas receptoras, para também terem um ganho de peso e ter um peso ideal ao parto para, enfim, parir um bezerro saudável. Enfim, acredito que é isso. A fazenda é toda, vocês vieram lá de cima, toda a fazenda ela é dividida em vários piquetes rotacionados, que as receptoras elas ficam um certo período em cada piquete, à medida que diminui muito a pastagem, elas são conduzidas para outro piquete. E todos os piquetes têm água, sombra e mineral à vontade para elas. Então aqui, quando vocês irem para o quarentenário, à direita tem um grupo de receptoras prenhas que, dada a condição atual, não sei se vocês repararam que a gente está em plena seca, né, Uberaba nesse período, quase que não chove, enfim, e a condição corporal das receptoras está num estado muito bom. Que as receptoras à direita ali, elas estão todas prenhas de embriões clones, que são as que elas vão parir e gerar esse tipo de produto aqui. Acredito que é isso. Olá, sou Paulo Serântola, gerente comercial da Geneal. A Geneal está no mercado há 11 anos, produzindo e vendendo embriões para o Brasil e para a parte internacional. Hoje a gente tem aqui
vários parceiros da raça Brahma, Braunas, Guzerá da Jus, Gi da Fazenda Floresta, temos Nelore Fazenda Mata Velha e alguns novos criadores que vão vir para a nossa central. Estamos à disposição de todos, tanto no Brasil quanto no mercado internacional, para atendê-los e recepcioná-los aqui com a melhor genética brasileira.